Olá pessoal, tudo bem? Se você é como eu, apaixonado por odontologia e já teve dificuldades em resolver um caso de alta exigência estética, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa série de vídeos com dicas sobre cerâmicas monolíticas e estratificadas. Meu nome é Ricardo Tanaka, eu sou cirurgião dentista e técnico em prótese e vou te guiar por esse mundo de biomateriais cerâmicos. Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é baseado também na camada de glaze e que foi desenvolvida com a colaboração de um grande amigo, o professor Henrique Meza da Colômbia, que a gente batizou de técnica não abrasiva de textura no glaze. Então, na verdade, a ideia é a gente conseguir fazer texturas superficiais sobre as peças na camada final de glaze. Então, normalmente, nesses casos, eu prefiro fazer as microtexturas e macrotexturas em uma segunda camada, uma segunda e última camada de glaze, utilizando uma técnica que a gente batizou de técnica não abrasiva. Então a ideia é não utilizar instrumentos rotatórios, e abrasivos para criar essas microtexturas, porque normalmente esse movimento e esses instrumentos rotatórios acabariam removendo parte, do glaze ali de proteção da maquiagem e também muitas vezes o próprio stain de maquiagem. Então a ideia é a gente criar uma densidade correta na massa de glaze e depois trabalhar com outro equipamento simples para conseguir segurar essa camada de glaze na forma que a gente quiser, como se a gente estivesse esculpindo essa massa de glaze sobre a superfície da peça. Então o primeiro cuidado que a gente deve ter é em regular aqui a fluidez da massa de glaze. Então normalmente quando a gente retira essa massa de glaze do potinho, normalmente ele vai estar um pouco mais consistente. Então a ideia é sempre a gente ir diluindo um pouquinho com líquido de glaze até que ele chegue na consistência que a gente quer. Tem aquelas pessoas que preferem um glaze um pouco mais denso, tem gente que prefere ele um pouco mais fluido, mas quando é para fazer essa técnica de microtexturização com a camada de glaze, eu falo que o ideal é que ele tenha essa consistência aqui de fio de bala, para que você tenha um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de controle sobre essa camada. E aí com o próprio pincel de maquiagem, a gente vai aplicar essa massa de glaze sobre a peça. Então aqui eu tenho uma peça já com uma camada de glaze para proteger os stains, e sobre essa camada eu vou criar uma camada final de glaze, fazendo essa microtexturização aí, que é a técnica não abrasiva. Então para isso eu vou criar periquimáceas, eu vou criar sulcos de desenvolvimento, aqui no central, mas sem a utilização de instrumentos rotatórios. Com um pincel fino, como se eu estivesse estratificando, essa massa de glaze, que é uma cerâmica também, eu posso ir criando essas micro e macro texturas com essa camada de glaze. Agora, é claro que se eu terminasse essa microtexturização aqui com o pincel e até que eu colocasse essa peça dentro do forno, toda essa microtexturização, toda essa escultura que eu fizesse de superfície, ela ia acabar se perdendo até que essa massa fosse sinterizada no forno. Então como é que a gente faz para segurar essa massa de glaze na posição que eu quero, na escultura que eu fiz aqui de microtexturas? A gente vai utilizar para isso um soprador de ar quente. Esse é um soprador super simples, utilizado para equipamentos eletrônicos, na verdade, mas a grande vantagem dele é que você consegue controlar a temperatura do ar e a velocidade desse ar. Porque se você for tentar fazer essa técnica com um secador de cabelos, por exemplo, o mais difícil é que a força do ar que sai de um secador de cabelo é muito forte e ela acabaria estragando essa texturização que você fez na massa de glaze. A vantagem desse soprador é que eu consigo regular ele de uma maneira
que a força do ar seja mais fraca e a temperatura dele seja mais alta. Então eu trabalho normalmente entre 380 a 400 graus centígrados e com uma força de ar aí que nesse equipamento a gente calcula ali, a nomenclatura é F3, F4, que poderia chegar até F10. Então eu trabalho ali com 30% da força do ar e mais ou menos entre 380 a 400 graus de temperatura. E assim eu consigo secar essa massa de glaze e manter essa microtexturização que eu fiz na posição que eu quero até que isso vá para o forno, enfim. Porque muitas vezes a gente vai fazer 8, 10, 12 peças de uma vez e até que eu terminasse a última peça, todas as outras já teriam perdido a microtexturização. Então essa é uma maneira da gente segurar a forma dessa massa de glaze sobre a superfície sem que eu perca isso até que vá ser sinterizado no forno. Então assim que eu ligo esse equipamento, ele rapidamente sobe essa temperatura até chegar aos 380 a 400 graus, até a temperatura final que eu pré-fiz o setup. E também ele tem essa força do ar que não vai empurrar ou não vai estragar essa texturização, essa escultura de superfície que eu fiz com a massa de glaze. E a partir do momento que eu começo a secar essa superfície com esse soprador, ele vai manter essa microtexturização sem que eu perca isso até que a peça chegue no forno. Então aqui vai levar de 3 a 4 segundos para secar, que é o suficiente, né, para não perder essas texturas. E agora, a partir disso, essa peça pode ficar aí o dia inteiro se eu quiser, até colocar no forno, que ela não vai perder essa escultura superficial que eu fiz na peça.